A paz sobre a igreja, irmão? Amém. Glória a Deus. Para mim é uma honra, né, estar aqui. Sirene é uma pessoa que foi presente, né, de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, assim como tantas outras que estão, né? Louvado seja o nome do Senhor. São alianças que o Senhor constitui. Abra comigo sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7. Aleluia, nós vamos estar lendo. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas o versículo 13. 7, versículo 13. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. 7, 13. Vai dizer assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Confesso que pega de surpresa também, né? Aleluias. Mas que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que nós queremos, como já foi orado aqui. Né? E nesta noite já foi dito aqui, aleluias, que ser missionário não é fácil. Ser esposa de pastor mais difícil ou menos fácil ainda. Aleluias. Mas o Senhor tem nos chamado, tem nos sustentado. Aleluias. E eu quero que nós venhamos a sair daqui, né? É uma palavra direcionada àquela viúva. Aleluia. Mas que serve também para todos que estão aqui. Aleluia. Não chores, porque o Senhor, Ele já te viu. Aleluia. Dentro da nossa caminhada, desde que o Senhor nos trouxe a este mundo, aleluia. Alguns filhos de bênção evangélico, outros, né, pelo meio do caminho foram alcançados pela graça. Aleluia. Sabemos que não tem sido fácil. Aleluia. Permanecer, perseverar na caminhada, na presença do Senhor. Assim como esta mulher, aleluia, muitas das vezes nós vamos passar por situações de perda. Louvado seja o nome do Senhor. Ela perdeu o único filho que ela tinha. Aleluia. Estava indo por ali, para aquele caminho, para já sepultar seu filho. Aleluia. Mas Jesus ia chegando na cidade, ia passando, e quando chega na porta, que vê aquela multidão, aleluia, ele vai até ali. Louvado seja o nome do Senhor, diz a palavra. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então creia, louvado seja o nome do Senhor, que na nossa trajetória também não é diferente. Aquela mulher não estava indo em encontro de Jesus, ela não estava buscando por um milagre, ela não estava pedindo nada a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, aleluia, viu e se compadeceu. Então creia que é da mesma maneira, o Senhor também tem te visto e Ele tem se compadecido de ti. E a palavra dele para nós nessa noite, ainda que seja uma noite de festa, aleluia, é: não chores. Aleluia, porque Jesus te viu na sua necessidade, na sua dificuldade, na sua perda. Aleluia, Jesus, Ele tem visto. Ainda que você não tenha nem forças, não tenha tido forças, aleluia, para buscá-lo, para chamar por Ele, para clamar por socorro, para pedir um milagre, aleluia, Ele está vendo a sua necessidade e Ele está contemplando, aleluia, está tendo compaixão. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós vamos ver aqui, aleluia, que Ele vai te chegar até aquele esquife. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eles vão parar e o jovem, Ele vai dizer para o jovem: levanta-te. Aleluia. E aquele jovem vai se assentar e começar a falar. Aleluia. E ele vai entregar o milagre para sua mãe. Aleluia. Aleluia. Então creia, aleluia, que Jesus está nos vendo e Ele está falando algo em nosso favor. Ele está decretando algo na minha e na tua vida, para que a situação mude. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele defunto, aquele que estava morto, aleluia, ele ouviu a voz do Senhor, aleluia, levanta-te. Ele se assentou, começou a falar, aleluia. E a sua mãe logo teve as suas lágrimas enxugadas pelo Senhor, pelo milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim também o Senhor pode fazer na minha e na tua vida.
vida. E eu já quero profetizar sobre nossas vidas, aleluia. Que hoje Ele está dizendo, não chores, porque hoje o Senhor está decretando algo favorável na minha e na tua vida. Aleluia. Eu não sei se alguém aqui já perdeu alguma coisa, ou algum parente, ou algum ente querido, que hoje ainda traz essa dor, esse lamento, aleluia. Mas hoje o Senhor está dizendo, não chores, porque hoje eu estou mudando a situação. Claro que nós entendemos, aleluia, na nossa vida, que se nós perdemos um ente querido, ele não vai voltar, aleluia, já foi sepultado, já morreu, aleluia, mas a alegria, aleluia, o Senhor traz aos nossos corações. A alegria do Espírito, aleluia, como diz lá em Isaías, que Ele transforma a tristeza em óleo de alegria. Ele tira a angústia, aleluia. Ele traz as vestes de louvor. Ele tira as cinzas e traz o ornamento. Isso o Senhor está fazendo nas nossas vidas hoje. Mudando história, mudando o quadro. Aleluia, louvado seja Deus. Para que nós venhamos, louvado seja o nome do Senhor. Adorá-lo, glorificá-lo. Não somente, aleluia, porque Ele fez, mas porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Todo o poder e toda a autoridade estão sobre Ele, estão nas suas mãos. Então, para Ele, nada é impossível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele tem um olhar diferente. Jesus, Ele não olha para a situação, aleluia, com ponto final. Aleluia, Ele tem sempre uma solução. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ali estava tudo acabado. O menino tinha morrido. Aquela mãe não tinha mais o que fazer, a não ser enterrar e lamentar e chorar. Aleluia, pela morte do seu filho. Mas Jesus, quando vem, aleluia, chega perto da porta da cidade. E ali estava passando aquele enterro, aquela procissão, aleluia, levando o defunto. Filho único daquela mãe, que era uma viúva, ela já não tinha o seu esposo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E com ela ia aquela grande multidão. E vendo-a, aleluia, Jesus reconhece a necessidade dela. Como aquela mulher viveria dali para frente. Aleluia, talvez seu filho fosse a única esperança que ela tinha. Aleluias, porque o marido já tinha morrido. E Jesus vai ali e opera um grande milagre. Aleluia, para que aquela mulher ela possa ter uma esperança, ela possa ter sua vida restaurada, aleluia, sua alegria restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. Nem tudo estava perdido, aleluia, porque Jesus ele chegou, Jesus ele viu, aleluia. Então creia que dentro do processo que você está passando, nessa tua caminhada, louvado seja o nome do Senhor, as dificuldades, as lutas, aleluia, que muitas das vezes geram perdas, aleluia, perda da paz, perda da alegria, perda da comunhão, perda de esperança, perda até da fé, aleluia. O Senhor tem visto, e hoje Ele está aqui dizendo, não chores, porque eu estou mudando a situação. Aleluia, eu estou pegando aquilo que estava morto, e estou dizendo, ó, levanta-te. Aleluia, estou trazendo vida. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra na tábua do seu coração, porque ainda existe vida aí. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos o costume de quando as coisas não estão dando mais certo, ali nós queremos deixar para lá, abandonar, aleluia, buscar um outro caminho, uma outra direção, aleluia, fazer alguma coisa diferente. Mas Jesus, Ele pega aquilo que existe. Aleluia, louvado seja Deus. Tanto Ele traz à tona o que não existe, porque Ele tem o poder de criar. Aleluia, e às vezes não existe. Quando Ele pega aquilo que existe e que para nós não serve mais, não tem mais jeito, não tem como, aleluia, louvado seja Deus, e Ele muda. Aleluia, Ele transforma. Aleluia, aquilo que para nós está morto, Ele traz com vida. Louvado seja o nome do Senhor, para a alegria do nosso coração, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aleluia, porque aqui diz que todos que viram aquilo ali se apoderaram de temor. Aleluia. Um morto, irmão, levantar do caixão e reviver. Naquela época não era caixão como de hoje, né? Naquela plajola, né? Aleluia, que levava o corpo ali. Mas levantar, aleluia, e começar a falar, aleluia, é o sobrenatural. As pessoas se atemorizaram e glorificaram a Deus, aleluia, e disseram, um grande profeta se levantou entre
visitou o seu povo. Olha, irmãos, entenda. Aleluia. Eu sei que não é fácil porque vem para mim também. Aleluia. Quando nós passamos por algum processo, muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, nós não conseguimos enxergar, entender, aleluia, a dimensão do que Deus está fazendo na nossa vida. As lágrimas que já rolaram, as lágrimas que ainda estão rolando, aleluia, elas servem para que lá na frente alguém entenda que Jesus é o Senhor. É o que Ele tem feito na minha, está fazendo na sua vida, o que ainda vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor, que muitas das vezes vai nos custar lágrimas. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui foi falado no Salmo 126, quem anda levando, quem vem andando, trazendo a preciosa semente, andando chorando, aleluia, sem dúvida, voltará com seus molhos, com alegria, aleluia, é sem dúvida, irmãos, aleluia, mas tem que passar o processo, a lágrima vai rolar, vai doer, vai chorar, mas Ele está nos vendo, aleluia, a palavra de Deus diz que Ele não dormita, Ele não tosqueneja, aleluia, Ele nem pisca, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, a todo instante, contemplando, louvado seja o nome do Senhor, tudo está na visão do Senhor, nada passa desapercebido dele, aleluia, Jesus estava indo para um lugar, aleluia, e ele para porque vê aquela multidão, chama a atenção, e quem estava ali no meio daquela multidão? Uma viúva com seu filho para enterrar. Aleluia. Quem está aqui hoje? Quem Jesus está vendo aqui hoje no nosso meio? O povo reunido para adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, se alegrar, aleluia, na presença dele, por conta de mais um ano que ele concede à nossa irmã, missionária Sirlene. Mas o Senhor está contemplando aqui a mente e o coração de cada um, de cada uma. Louvado seja o nome do Senhor. A necessidade de cada uma. Louvado seja Deus. Que hoje pode estar aqui, sorrindo, tentando se alegrar com a irmã. Aleluia. Mas com suas dificuldades e seus problemas lá. Aleluia. E Jesus está vendo. Aleluia. Está dizendo, não chores. Aleluia. Não chores. Aleluia. Não chores. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque chegou alguém. Aleluia. Que tem poder. Aleluia. Para mudar a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Basta apenas crer. Aleluia. Basta apenas crer, irmãos. Todos os milagres que Jesus operou foram baseados na fé. Aleluia. E aqui nesse caso, aquela mulher não estava pedindo nada ao Senhor. Ela simplesmente se conformou com a situação. Ela ia enterrar seu filho, Daniel. E acabou. Viúva, sem filho, ia ficar como mais uma desprovida na sociedade, que era isso que acontecia naquela época com as mulheres viúvas que não tinham filhos para sustentá-las. Ela simplesmente se conformou. Ia dar um ponto final, acabar tudo ali. Mas Jesus viu. Aleluia. Não se conforme, não creia que é o ponto final na sua vida. Aleluia, porque Jesus ele tem algo para fazer ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Está difícil, é improvável, é impossível. Aleluia, mas é esse Deus a qual nós servimos. O Deus que opera no impossível, no improvável. O Deus que faz o sobrenatural acontecer. Nós não estamos aqui tratando de um Deus qualquer. Estamos falando do nosso Deus. O eu sou. Aleluia. O Deus que é o Deus do impossível. Aleluia. É nesse Deus que nós temos. É a Ele que nós reportamos nossas orações, nossas súplicas, nosso clamor. Aleluia. É Ele que hoje está aqui falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus Cristo, aleluia, aquele que morreu lá na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, Ele tem poder. Louvado seja o nome do Senhor para transformar qualquer situação, qualquer necessidade nossa. Ele pode alcançar, Ele pode resolver, Ele pode fazer, aleluia, algo diferente na minha e na tua vida. Basta, aleluia, que nós venhamos ter paciência e esperar o tempo dele se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, às vezes vai ser assim, como no caso dessa viúva, já estava indo sepultar, mas ele chegou. Aleluia, ele não tarda, ele não falha, ele chega na hora certa. Aleluia, louvado seja Deus. E eu creio que se ele quisesse, ainda que aquele corpo tivesse sido
é difícil, nada é impossível. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos aqui, não diferentemente daquela mulher, não diferente de tantos que encontraram, aleluia, Jesus, ou que Jesus foi até eles e alcançaram o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta noite, aleluia, você possa receber de Deus, aleluia, que o nosso presente hoje, aleluia, o Senhor não está aqui só nos presenteando na missionária Sirvene, que está aniversariando hoje, mas Ele também está nos presenteando pela oportunidade de estar aqui com ela. Louvado seja o nome do Senhor. E receber esta palavra, aleluia, que é uma palavra de vitória, uma palavra de bênção para nossas vidas, aleluia, uma palavra de conforto, de consolo para o nosso coração, aleluia. Você, aleluia, que talvez esteja chorando em alguns momentos da sua vida, creia, aleluia, que Jesus, Ele chegou, aleluia, Ele chegou e Ele já te viu. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Ele nos vê, irmãos, aleluia, não é simplesmente para olhar e achar que é bem ou não, aleluia, Ele chega, Ele vê e é para Ele agir, é para fazer alguma coisa, é para mudar o quadro. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nessa noite, aleluia, nós venhamos a ficar perto da palavra no nosso coração, porque a fama de Jesus naquela época correu por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia, todos souberam que Jesus ressuscitou aquele menino, que aquela mulher que chorava pelo seu filho, ela teve as suas lágrimas enxutas, aleluia, pelo Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Então creia que o milagre que Ele vai operar na minha, na sua vida, aleluia, vai trazer muitos, aleluia, ao conhecimento de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é somente para nós nos alegrarmos e nos beneficiarmos. Aquilo que o Senhor fizer na minha e na tua vida é para que muitos venham conhecer que Ele é o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O nome dEle vai se propagar, aleluia, pelo que Ele há de fazer na minha e na tua vida. É o milagre, é o impossível. Tome posse, igreja, nessa noite. Tome posse, Sirvene, nessa noite, que Deus está operando o impossível na tua vida. Não chores, porque o Senhor já te viu. Aleluia, louvado seja Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Boa é